O Consenso de Washington trouxe uma série de propostas referentes a uma maior rigidez fiscal nas contas públicas e, com isso, provocou uma forte mudança em como se enxerga a política, em como se enxerga a economia. Vamos falar um pouco sobre esse assunto? Então já deixa aí, é só clicar em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Antes de começar este vídeo, eu quero apresentar para vocês o meu livro Colchão de Cacos de Vidro, que é um lançamento da editora Penalux. Eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu explico melhor sobre este livro e aqui na descrição um link para a compra. O Consenso de Washington é um corpo de propostas que foram levantadas para se combater um problema de hiperinflação que vinha surgindo pelo mundo e em especial na América Latina. Esse nome surge devido à comunhão entre o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial para o desenvolvimento de uma série de ideias, de aplicações na política econômica dos países, tendo em vista combater um grande problema na época, que era uma inflação cada vez maior, atingindo níveis muito altos junto a uma estagnação no desenvolvimento econômico. Para a gente falar sobre esse processo de hiperinflação, a gente tem que voltar um pouco do tempo para entender como isso surgiu. No final da Segunda Guerra Mundial, o pensamento do John Maynard Keynes ganhou muita força pelo mundo. O pensamento keynesiano partiu do princípio de que o desenvolvimento seria mais favorável caso houvesse intervenções do Estado. O gasto público em infraestrutura e investimentos públicos dos mais diversos tipos geraria um efeito cumulativo de melhoria das condições econômicas. Se um governo investisse um valor de X, a longo prazo iria colher, digamos assim, um valor de 2x. Na América Latina surgiu também uma ideia própria que veio dentro do CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina. Uma das ideias que o CEPAL trouxe entre seus muitos pesquisadores, como Celso Furtado, foi de que a condição da América Latina era uma condição de atraso em relação ao restante dos países desenvolvidos. E para que essa distância fosse reduzida, para que houvesse o desenvolvimento econômico, era necessário que houvesse uma intervenção estatal. Apenas pela intervenção do Estado na economia é que se poderia haver um aumento de capitais que se tornariam investimentos para a área da indústria, infraestrutura e etc. Essas ideias então levaram, no contexto do pós-guerra, a um pensamento de maior intervenção do Estado, em especial na área econômica. No Brasil, a gente tem um caso muito famoso que foi o do Juscelino Kubitschek, que na sua campanha política levantou a ideia de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, a ideia do plano de metas. No governo Juscelino Kubitschek ocorreu justamente uma forte intervenção do Estado. O Estado gastou demais para se promover a geração de energia elétrica, a construção de rodovias, ou seja, todo um conjunto de obras que fizesse com que o desenvolvimento do estado do país pudesse acontecer. Na década de 1970 começou a surgir então uma novidade nesse meio econômico, nessas políticas econômicas, que foi uma inflação cada vez maior. Muitos países começaram a ter índices cada vez mais altos e nunca visto antes de inflação, e começou-se a questionar qual seria a origem dessa inflação a níveis tão altos. E foi aí que o pensamento monetarista ganhou força. O monetarismo é um pensamento econômico que tem como o seu principal pensador o economista Milton Friedman. O monetarismo parte do princípio de que a inflação está atrelada à quantidade de dinheiro circulante. Quanto mais dinheiro estiver circulando dentro de um determinado país, e se essa quantidade de dinheiro não for acompanhada por um aumento na produção que o justifique, que o sustente, então você vai ter um impacto na inflação.
Esse pensamento monetarista, então, trouxe uma resposta para esse processo de inflação que vinha acontecendo. Você tinha estados, você tinha governos que estavam gastando demais em busca de desenvolver seus países. Para conseguir custear todos esses gastos, esses governos precisavam imprimir dinheiro, colocar mais dinheiro em circulação, e com uma quantidade maior de dinheiro em circulação, isso levou a uma forte pressão inflacionária. O consenso de Washington, então, teve como um dos principais fundamentos econômicos essa ideia do monetarismo. Muitos países estavam tendo essa alta de inflação justamente porque os seus governos gastavam demais. E a solução do consenso de Washington era justamente promover uma redução desses gastos para que você pudesse ter uma diminuição da inflação, ou seja, matar a causa da inflação na raiz, que seria esses gastos excessivos. Essa redução de gastos públicos se deu por diversas vias. Se deu através de um controle maior das contas públicas, de reduzir desperdícios, de fazer com que o Estado saísse de áreas onde a exploração poderia ser feita pelas áreas privadas, e nisso ocorre um processo muito forte de privatização das empresas estatais começarem a ser vendidas. E um outro aspecto também que está ligado ao consenso de Washington é uma abertura econômica, é fazer com que os países tivessem relações de comércio mais fortes entre si, e que para isso ocorresse era preciso acabar tanto com os subsídios para as empresas quanto com as proteções econômicas. Acabar com o subsídio significa fazer com que o governo não colocasse mais dinheiro em determinados setores que ele considerasse mais importantes, ou por qualquer outro motivo o fizesse injetar dinheiro. E acabar com as proteções é justamente eliminar com as barreiras que protegiam o mercado interno, como, por exemplo, proibir que determinado produto fosse importado para valorizar uma indústria nacional, ou então aumentar impostos de importação para, da mesma forma, impedir a concorrência internacional. O consenso de Washington provocou uma reação muito forte, muitos países aderiram às suas ideias, como por exemplo a Argentina no governo do Carlos Menem, e no caso do Brasil, essas ideias entraram na década de 1990, inicialmente com o governo Collor, e mais para frente, com maior profundidade, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Na década de 1990 começou uma abertura econômica do Brasil, várias proteções que existiam no mercado brasileiro foram encerradas, e com isso o Brasil começou a importar muito mais. O governo FHC houve um forte processo de privatização, como no setor da telefonia, ali no setor de mineração, como com a Vale do Rio Doce, e também começou um trabalho de uma maior rigidez em cima das contas públicas. Uma própria legislação foi criada para que se pudesse alcançar essa meta, como por exemplo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que pretende fazer com que estados e municípios também tivessem um controle do quanto gasta, da mesma forma como o governo federal deveria fazer. As ideias do consenso de Washington enfrentaram uma série de críticas. Uma delas é com relação a uma espécie de combate ao nacionalismo. Um país que aderisse a essas ideias estaria se vendendo aos estrangeiros. É uma crítica que tem um cunho um pouco mais ideológico. Na década de 1990 era muito comum a gente ver argumentos de que o Brasil estaria se rendendo à FMI, estaria se rendendo ao Banco Mundial ao aplicar as propostas que vieram do consenso de Washington. Uma outra crítica diz que seria melhor se um país como o Brasil tivesse um gasto maior do que uma rigidez tão séria com as contas públicas. Essa crítica chega inclusive a alegar que a não participação do Estado na economia geraria pobreza, geraria desigualdades econômicas e sociais. Quando foi aprovada a PEC do teto do orçamento no governo Temer, que limitava o crescimento do orçamento ano a ano, justamente uma ferramenta para se combater o excedente de gastos públicos, houve uma crítica de que se não houvesse
um aumento de gastos públicos, haveria uma menor propensão a você ter investimentos em áreas sociais, investimentos como no combate à fome, no fomento à educação, etc. Uma outra crítica feita também é de que essas ideias de você acabar com o protecionismo seria algo danoso para o país. Um caso seria a gente pensar uma indústria brasileira tecnologicamente atrasada com relação aos Estados Unidos e a países da Europa, e isso geraria uma enorme dificuldade de você promover a produção nacional. Então, há quem defenda também que a proteção seria necessária porque a indústria brasileira, numa competição aberta, não conseguiria superar as empresas de outros países. Mesmo havendo tantas críticas, o consenso de Washington se tornou uma das principais linhas políticas que a gente tem na atualidade. A sua influência se vê em diversos campos ideológicos, em diversos grupos políticos que vão defender o Estado mínimo, a não interferência do Estado na economia, uma economia mais aberta, a privatização, a não elevação do gasto público, uma rigidez nesses gastos públicos. Esse último item provavelmente foi o que se tornou mais relevante dentro do todo, uma discussão política e de uma discussão econômica. Pensar em política, pensar em economia num país como o Brasil atualmente significa pensar na questão dos gastos públicos. O excesso de gastos, quando o orçamento se torna cada vez maior, faz com que uma forte crítica seja criada, de que isso poderia causar um efeito de uma grande inflação, um efeito de uma crise econômica e de uma estagnação econômica. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.